Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI aqui no canal Dataset Academy. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês uma função que fica dentro do Power Query, a interface onde a gente faz o tratamento de dados do Power BI, a função mesclar consultas. Vocês vão ver que é uma função bem simples e bem importante para quando a gente quer poder fazer algumas análises de dados e poder fazer a união de informações de duas tabelas diferentes que apresentam uma coluna em comum. Vou mostrar para vocês na prática que vai ficar mais fácil de entender a condição, o cenário em que a gente vai utilizar essa condição de união de duas tabelas diferentes. Então a gente vem aqui para dentro do nosso Power BI, a gente está aqui na nossa aba exibição de relatório. Para a gente acessar o Power Query, a gente vem aqui no botão transformar dados. Então apresentando para vocês que eu já importei planilhas de Excel aqui dentro do Power Query, como está o nosso banco de dados que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, primeiro nós temos a nossa consulta de vendas, vendas primeiro trimestre do ano de 2022. Então vamos ver as informações que a gente tem disponível. Nós temos aqui data da venda, temos uma coluna de código do vendedor, então veja que é um campo de texto, como um código comum que nós temos como do RG, do CPF, uma forma de identificar o vendedor, porém é a única informação que nós temos do vendedor. Código do produto também é a forma como ele é identificado dentro da empresa, mas também aqui nessa consulta é a única informação que nós temos do produto. Temos quantidade vendida e valor de venda unitário. Qual que é o nosso objetivo? É trazer nessa consulta de venda mais informações sobre o vendedor e mais informações sobre o produto. Então eu quero mais detalhes, por exemplo, do vendedor. Através do código eu quero saber qual é o nome desse vendedor, o sobrenome, a localidade onde ele trabalha, por exemplo. O código do produto, eu quero saber qual é o produto, uma descrição dele. Quero saber qual é a marca e assim por diante. Eu quero mais informações para poder colocar nessa planilha. Então esse é o nosso objetivo. Vou mostrar planilhas auxiliares que têm essas informações, detalhes que nós temos com relação ao vendedor e com relação aos produtos. Então, na minha consulta cadastro de vendedores, nós temos aqui o código do vendedor, é o mesmo código que nós temos aqui na nossa tabela, na nossa consulta de vendas. Temos aí aqui sim, a cada linha, um novo vendedor, então nós temos o código dele, o nome e o sobrenome do vendedor, a localidade que ele atua, ou seja, a cidade capital, e o estado em que essa cidade fica localizada. Na nossa cadastro de produtos, da mesma forma nós temos o código do produto, e aí nós temos uma descrição, o que é. Então, por exemplo, nós temos aqui smartphone, laptop, smartwatch, a marca dele, a descrição, então nós temos aqui iPhone 13, MacBook Pro e assim por diante, e o custo unitário. Então nós temos mais informações, mais detalhes nas nossas consultas auxiliares do nosso produto e também do nosso cadastro de vendedores. Então, qual é o nosso objetivo? Como eu comentei, é trazer mais informações, trazer mais descrições aqui para a nossa consulta de vendas, colocar todas essas informações numa mesma planilha. E isso vai ser possível porque nós temos colunas em comum com as consultas de base, com as consultas auxiliares que nós temos aqui no caso, cadastro de vendedores e cadastro de produtos. Então eu vou mostrar para vocês como funciona, é bem simples a utilização e no final vou fazer algumas recomendações com relação à utilização dessa forma. Então vamos lá. Eu quero trazer para essa nossa consulta de vendas, por exemplo, qual é o nome do vendedor. Eu quero saber o nome dele e não apenas o código, porque o código não me traz muitas informações. Então como que eu faria isso? Eu já tenho selecionado aqui a tabela que eu estou no momento, vendas primeiro trimestre. Eu venho aqui na aba página inicial dentro do Power Query, eu vou selecionar aqui as opções de combinar e eu vou selecionar a opção de mesclar consultas. E aqui eu aproveito para abrir só um parênteses, nós já temos uma aula disponível aqui no canal ensinando a função acrescentar consultas, eu vou deixar o link aqui para vocês serem direcionados e também poderem aprender esse conteúdo. Então, na aula de hoje nós vamos utilizar a função mesclar consultas, eu vou clicar na flechinha aqui ao lado para mostrar as opções que aparecem para a gente. Então nós temos a opção mesclar consultas, onde eu vou unir, de certa forma, as duas tabelas, utilizando uma tabela já existente, então eu não vou criar uma tabela nova, eu vou apenas trazer a informação para uma tabela já existente, ou mesclar como novas. Eu deixo, nesse caso, por exemplo, a minha vendas primeiro trimestre e cadastro de vendedores para essa primeira união que eu vou fazer
intactas e crio uma nova tabela com a informação da união das duas. Nesse caso, como eu quero visualizar na vendas primeiro trimestre, eu estou avaliando que faz sentido eu manter a minha vendas primeiro trimestre e trazer a informação nela. Logo, não faz sentido eu criar uma nova consulta, eu vou trazer a informação para essa consulta que já é existente. Então, eu vou dar um mesclar consultas. Essa é a interface que nós vamos trabalhar dentro do mesclar consultas. Então veja que nós já temos aqui vendas primeiro trimestre como a consulta que nós tínhamos selecionado. Eu vou selecionar aqui código do vendedor, que eu já sei que é a coluna que eu tenho em comum com as duas tabelas que eu quero mesclar. Vou selecionar agora aonde está a outra consulta que tem a informação que eu quero para fazer essa operação mesclando. Então vai estar na minha cadastro de vendedores, é uma consulta auxiliar que eu tenho, e eu vou selecionar agora, novamente, a minha coluna que tem informações coincidentes. Então veja que ele me trouxe aqui embaixo, como resposta, que a seleção ela corresponde, nesse caso, 962 de 962 linhas. Então o que ele está dizendo? Que para cada linha da minha primeira consulta, a vendas primeiro trimestre, ele encontrou um correspondente aqui na minha cadastro de vendedores. Então todos os códigos disponíveis de códigos de vendedor na minha vendas primeiro trimestre, ele encontrou um correspondente na minha cadastro de vendedores. Vou dar um OK. E veja que eu tenho aqui as minhas 5 primeiras colunas que já estavam disponíveis na minha vendas primeiro trimestre, e ele abriu aqui ao lado a minha cadastro de vendedores, mas ainda não trouxe as informações que eu queria. Para isso, eu tenho que vir nesse botão aqui ao lado que tem as duas setinhas. E veja que ele traz aqui todas as minhas colunas que estão disponíveis na minha cadastro de vendedores. Nesse caso, eu vou querer trazer apenas o simples. Então, nesse exemplo, eu vou trazer o meu nome do vendedor e o sobrenome dele. E eu vou substituir essa informação com relação ao código do vendedor. Eu quero ver qual é o nome do vendedor disponível na minha consulta de vendas. E aqui veja a opção que eu tenho aqui embaixo. Use o nome da coluna original como prefixo. Então, ele vai trazer como prefixo dessa nova coluna que vai ser criada o nome da coluna original que estava lá na minha cadastro de vendedores. Eu vou deixar esse campo flegado para vocês poderem observar como vai ser criada, como vão estar disponíveis essas colunas que eu estou mesclando aqui nessa nova consulta que eu estou editando. Então, mostrando para vocês, veja que ele trouxe aqui como prefixo, eu comentei, foi aquele campo que nós deixamos selecionado, ele trouxe como prefixo cadastro de vendedores, ponto, aí nome do vendedor, novamente como prefixo cadastro de vendedores, que era o nome da nossa consulta, sobrenome do vendedor. Veja que aqui nós temos então que essa mescla ela foi realizada e agora eu poderia, por exemplo, excluir o meu código do vendedor. E veja que através de mesmo tendo sido através dessa coluna que eu realizei essa operação, ou seja, essa era a coluna coincidente, veja que no Power Query essas etapas elas são memorizadas e eu posso excluir, mesmo ela sendo parte de uma etapa anterior que eu realizei, que eu vou continuar tendo como resultado aqui as informações que eu trouxe da planilha cadastro de vendedores, nesse caso, que é uma planilha auxiliar. E agora eu tenho para cada venda qual é o nome e o sobrenome do vendedor que realizou ela. Vamos realizar mais um exemplo, agora trazendo as informações de produto. Então eu tenho selecionado aqui a minha vendas primeiro trimestre, eu venho aqui na opção de combinar, mesclar consultas, e eu vou usar novamente a mesclar consultas, não a mesclar consultas como novas, porque eu quero trazer a informação aqui para a minha planilha que já está disponível. Nesse caso, veja que agora a informação comum que nós teremos será código de produto. A planilha, a consulta que tem informações de produto disponíveis é a minha cadastro de produtos. A informação coincidente, a coluna coincidente, é a minha código de produto. Veja que aqui embaixo, novamente, eu tenho a seleção correspondente para a totalidade de linhas. Então, para todas as linhas da minha vendas primeiro trimestre, ele encontrou um correspondente na minha cadastro de produtos e eu posso dar um OK. Da mesma forma, veja que ele já não trouxe todas as colunas disponíveis.
ele me permite selecionar aquelas que eu realmente quero, e para isso eu tenho que vir aqui nas duas flechinhas. Agora, um exemplo, sem esse campo flegado aqui embaixo, também vou tirar todos, porque eu quero selecionar apenas a descrição. Vai me trazer uma descrição de qual é o produto, que já é o suficiente, eu não preciso de outras informações, mas eu quero ter a descrição para não estar apenas olhando para o código do produto. Dou um OK. Nesse caso, como eu tirei aquele campo, veja que não apareceu como prefixo o nome da consulta auxiliar que eu utilizei para poder mesclar. E como eu comentei, nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês que não tem impacto. Apesar de ter usado a código de produto para criar essa mescla, agora eu posso excluir ela, porque dentre as minhas etapas aplicadas, ela já foi utilizada aqui, quando eu fiz a mescla, quando eu usei a função mesclar consultas. Então agora eu já posso excluir ela, que ainda assim a consulta, a coluna que eu trouxe para essa consulta, ela vai permanecer disponível. Então vamos realizar essa etapa, clico com o botão direito, eu vou remover essa coluna. E veja que a minha descrição permanece aqui, eu poderia fazer a mesma coisa, excluindo o código do vendedor. E esse era o objetivo da aula, justamente mostrar para vocês como que vocês vão utilizar a função dentre as opções de combinar quando nós queremos mesclar consultas. E eu comentei no início da aula que eu ia trazer uma ressalva com relação à utilização desse modo de união de duas consultas. Veja, eu estou, de certa forma, criando uma tabela cada vez maior. E eu poderia deixar ela com várias colunas a mais, caso eu quisesse trazer todas as colunas das minhas consultas auxiliares para dentro da minha vendas primeiro trimestre. Nesse caso, eu trouxe apenas a descrição do produto, mas eu poderia levar também a marca, o produto, o custo unitário, e veja que isso iria sobrecarregar a minha consulta. Aqui eu tenho a cada linha uma nova venda, então veja a quantidade de informações que seriam adicionadas. Nesse caso, eu queria mostrar para vocês como utilizar, de fato, essa função aqui dentro do Power Query, por isso eu simulei essa condição. Mas existem formas bem mais inteligentes da gente criar também essas relações que vão nos permitir no futuro fazer análises e ter essas informações disponíveis lá dentro dos nossos relatórios, dentro do Power BI, quando a gente utiliza as funções de fazer as modelagens de dados, que são as conexões presentes dentro do Power BI. É uma aula bem específica para falar sobre esse conteúdo. Mas eu queria deixar aqui para vocês esse questionamento, para vocês verem que é possível fazer essas mesclas, é possível fazer essa união de planilhas nesse formato, mas que existem formas bem mais inteligentes que não vão sobrecarregar o seu banco de dados e que você vai poder criar relações, que você vai poder entender as conexões existentes entre as suas planilhas, que não necessariamente você vai ter que criar uma planilha completa com todas as colunas, que pode de fato sobrecarregar o seu visual. Mas isso é um conteúdo para vocês verem na aula de modelagem de dados. Pessoal, esse era o objetivo dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o curtir de vocês, comentem, compartilhem com os amigos de vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam e eu vejo vocês pelos próximos vídeos. Tamo junto!